Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando sobre a influência que os gêneros tiveram na construção da sociedade e das conquistas humanas. E eu entendi que gostaria de saber como o fato de existirem os gêneros bem definidos, masculino e feminino, teria nos ajudado a chegar onde chegamos como civilização e como a deturpação disso nos tem levado a um retrocesso. O assunto só ficou polêmico depois que os homens e as mulheres quiseram degenerar aquilo que Deus estabeleceu no princípio da criação. O dicionário define o verbo degenerar como perder as qualidades originais, transformar em algo pior, estragar, corromper. Pode-se dizer que degenerado é aquele que perdeu o gênero original. E entenda-se por gênero, nesse contexto, como qualquer qualidade que lhe fosse uma vantagem, por ter sido dada por Deus. Portanto, não existe melhor maneira de se entender a originalidade e qualidade de um gênero do que pensar no que acontece quando o próprio gênero se degenera. E eu abro um parênteses para dizer que, antigamente, gênero tinha mais a ver com masculino e feminino, homem e mulher. A ideia de que hoje gênero são escolhas das pessoas é nova, a partir de 1955 que surgiu esse tipo de conceito. Mas foi Deus quem criou os diferentes sexos ou gêneros e lhes deu propósitos também distintos. Sem a diferença de gêneros não existiria a humanidade, porque é com a união de um gênero masculino com um feminino que se produz um descendente. Sem que esta ordem fosse mantida, teria sido impossível as ordens dadas pelo Criador ao primeiro casal de procriar e exercer domínio sobre a criação. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1, 27 a 28. Jesus depois repetiria a ordem da seguinte maneira. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Mateus 19, de 4 a 5. Mais tarde, Paulo indicaria ser a degeneração dessa ordem uma consequência da soberba humana que colocou o homem no lugar do Criador, passando cada um a fazer aquilo que os seus impulsos de uma carne degenerada pelo pecado determinassem. Muitos interpretam a afirmação feita pelo Nécio no Salmo 14, versículo 1, como se fosse tirada da boca de um ateu, afirmando não existir Deus. Por alguma razão inexplicada, os tradutores da Bíblia introduziram nessa afirmação, o verbo haver, para parecer que dissesse não há Deus. Mas no original ela está apenas disse Onésio no seu coração, não Deus. O sentido é o mesmo da criança que não quer obedecer seu pai e diz, não pai. Como muitas coisas na Bíblia, primeiro vem a rebelião contra o que Deus determina, e depois é o próprio Deus quem, por assim dizer, trava a vontade humana para continuar rebelde continuamente, como se o piloto automático do seu carro, que controla a velocidade, ficasse travado se você decidisse ultrapassar a velocidade permitida. Aí já não seria mais possível você reduzir ou frear, e o resultado seria um desastre. Ou seja, Deus deve ser assim, e você diz, Deus diz, deve ser assim, e você diz, não Deus. Aí diz, faça dessa maneira, não Deus. E por fim, Deus trava o seu dispositivo na disposição do não, para que você não tenha mais como voltar atrás. Não sei se eu deixei claro como é que funciona, mas a Bíblia chama isso de operação do erro, em 2 Tessalonicenses 2, de 10 a 12, para travar na mentira os que não quiseram receber a verdade quando tiveram a oportunidade. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. É o que está escrito ali na carta aos Tessalonicenses. O mesmo mecanismo é mostrado em Romanos,
quando fala dos incrédulos que decidiram rejeitar o testemunho da criação de Deus e desonrar seus próprios corpos, mudando a verdade de Deus em mentira. Veja a passagem. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1, de 18 a 25. Eu volto a insistir neste ponto, que é muito importante. Quando o ser humano insiste em fazer sua própria vontade, Deus o entrega à sua própria vontade, como se ele ficasse travado assim. Em Êxodo, nós vemos que Faraó endureceu seu próprio coração para não libertar o povo hebreu, mas depois nós vemos o texto dizer que Deus endureceu o coração de Faraó. Primeiro Deus dá oportunidade e o homem rejeita. Depois o homem fica entregue a si mesmo. É assim que funciona. Veja a passagem lá do Antigo Testamento. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, é o que diz mais adiante, e não o ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Êxodo 7, de 13 a 14, e Êxodo 9, versículo 12. Mas continuando Romanos, diz assim: por isso, por terem mudado a verdade de Deus em mentira, Deus os abandonou às paixões infames, ou seja, os travou nas paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo a torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Romanos 1, de 26 até o 32. Se você queria saber onde entra a pornografia ou a mera contemplação e apreciação das aberrações sexuais condenadas por Deus, a resposta está aí, bem nesse último versículo. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Quando vier o anticristo, a igreja já terá sido tirada da terra no arrebatamento, quando também sairá daqui o Espírito Santo, deixando o campo livre para o diabo. Então, os que tiverem escutado a verdade antes disso acontecer e não a aceitaram, não terão mais chance de aceitá-la. Porque o próprio Deus travará, por assim dizer, os seus corações para crerem na mentira. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda
é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Olha a trava aí. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 12. Então, qualquer atentado que é feito à ordem divina, colocada no sentido dos dois sexos, ou como eu chamei aqui de dois gêneros criados, degenerando-os em uma gama de letras e siglas criadas pelos homens, mulheres e subprodutos dessa degeneração, qualquer atentado nesse sentido é um atentado contra o próprio Deus, que determinou que as coisas fossem daquela maneira. As consequências são presentes e eternas. A tentativa de se construir uma sociedade com casais formados por duas pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo, ou tentar degenerá-los de forma artificial, ou não é? Criaria uma humanidade fadada à total falência, por ser improdutiva, por ser estéril. Nessa fantasia de se construir uma família fake, inexistente no plano original de Deus, acabam apelando para a adoção de filhos de terceiros. Outro aspecto está na ordem que Deus colocou na criação, que Paulo explica em 1 Coríntios 11, como sendo a hierarquia adequada ao funcionamento das coisas na terra. A mulher tem o homem como cabeça, o homem tem a Cristo como cabeça, e Cristo tem a Deus como cabeça. Um bom entendedor saberá que não se trata aí de uma ordem qualitativa, mas hierárquica, apenas hierárquica, mesmo porque nela nós encontramos Cristo debaixo da cabeça que é Deus para ele. Mesmo sabendo que na sua essência Cristo é tão Deus quanto o Pai e o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 11, 3, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 3. A ordem hierárquica estabelecida por Deus na criação foi passada para todo tipo de hierarquia humana, preservando assim a ordem na sociedade durante milênios. Ela vale para toda hierarquia de autoridade, como na relação marido e mulher, professor-aluno, patrão-empregado, e em toda a hierarquia do Estado, que foi Deus quem estabeleceu, como entre governos e cidadãos. Portanto, hoje, a ordem de gêneros estabelecida por Deus na criação não é degenerada sozinha, porque a civilização moderna foi que introduziu a contestação a todo tipo de autoridade, começando no lar, na escola, na sociedade civil, e isso levará à anarquia e à total degeneração da sociedade, preparando o caminho para a chegada de um Salvador, entre aspas, que é o Anticristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 4. Entenda então que a expressão tudo que se chama Deus no grego é aplicada também a todo tipo de autoridade constituída, e não somente ao Deus Criador. No hebraico, a palavra é a mesma coisa, e é o caso da argumentação de Jesus diante dos líderes de Israel, quando, citando o Salmo 82, 6, ele disse a eles: sois deuses. Isso está em João 10, 34. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. A palavra hebraica para deuses, ou Elohim, significa literalmente poderosos e pode ser aplicada para personalidades também, para personalidades importantes, como os juízes. Fica claro pelo restante do Salmo que os juízes ali não passavam de homens e não de deidades, porque eles julgavam injustamente, faziam acepção de pessoas, pervertiam a justiça. Em outras palavras, esses homens eram porta-vozes de Deus, no cumprimento de seus cargos. Deus falava à nação de Israel através daqueles homens. Eles eram uma manifestação de Deus
no seu lugar de autoridade e juízo, e eram os poderes ordenados constituídos por Deus. Portanto, a degeneração dos gêneros anda a par e passo com a degeneração da obediência aos poderes constituídos, os deuses, levando a um vácuo perfeito, para ser ocupado por um grande oportunista que vem aí, que é o anticristo. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.